Aqui é o Felipe Lintes. Já peço para que você curta, comente e compartilhe este vídeo. Olha, pessoal, mais uma vez eu quero deixar muito bem destacado aqui que o nosso trabalho de virada de votos para o presidente Jair Bolsonaro está dando muito certo. E detalhe, quem está reconhecendo isso não é exatamente o próprio presidente Jair Bolsonaro, o seu partido, o PL, os seus aliados políticos, mas o melhor. Sabe quem? Justamente a velha imprensa brasileira, e especificamente a jornalista Daniela Lima, essa mesma moça que está aí na sua tela, se lembra dela, da CNN? Pois é, aquela mesma que quando foi, vamos dizer assim, obrigada de uma certa forma a dar boas notícias sobre o governo Bolsonaro, falou isso. Não sai daí porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa. Infelizmente, a gente vai falar de notícia boa. Infelizmente, a gente vai falar de notícia boa. Pois é, e mais uma vez, infelizmente, vamos falar aqui de notícia boa, né, Daniela Lima? Se liga só no desespero que a turma da esquerda se encontra, em especial a campanha de Lula, com o crescimento de Bolsonaro nas pesquisas. A virada de voto nunca foi tão certa. Vamos assistir juntos. O que está acontecendo entre os aliados do petista é um início de clima de barata voa, sendo muito direto. O que é isso? É quando você não sabe para onde você olha ali o que você vai fazer. Por quê? Num grupo de aliados de Lula tem duas percepções. Primeiro, né, a de que a comunicação que investiu muito em pancada de Bolsonaro não foi suficiente para majorar a rejeição de Bolsonaro e impedir que ele crescesse. Ele vem ali avançando, né? Como me disse um aliado de Lula hoje, esse do núcleo lulista, um núcleo duro. Aliás, eu vou trazer esse bastidor depois, mas ele diz, né? O Bolsonaro está avançando no vazio. O que é o vazio? São os indecisos. Mas calma lá. O que está sendo cobrado, né? Em duas frentes você tem cobranças diversas. Então aí, por isso que eu falo que tem um início de barata voa. De um lado, você tem aliados muito importantes de Lula que estão cobrando o comando do PT. Um exemplo me foi dado. Ontem teve uma reunião do PT, dirigentes da coligação de Lula no TSE, para falar sobre fake news. Estava todo mundo lá. Estava a presidente do partido, todos os coordenadores, os deputados eleitos, senadores eleitos, enfim, umas 30 pessoas. E aí, um dos presentes me falou hoje, né, quando eu estava perguntando sobre a estratégia, ele falou, e na hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, para uma reunião com um homem, tem 30 pessoas aqui, quem é que está fazendo campanha? Quem é que está rodando panfleto? Quem é que está organizando carreata? Quem é que está correndo a rua? Isso agora é hora de rua, é material de campanha, é bottom que precisa chegar. Quem é que está coordenando tudo isso? Obviamente, tem um pouco essa ideia de que tem muito cacique, Randolfo é coordenador, o Alckmin é coordenador, a Gleisi é coordenadora, Paulo Teixeira é coordenador, o Edinho Silva é... Muita gente e pouco direcionamento efetivo numa reta final muito pesada. Gente, Bolsonaro hoje botou na rua um empréstimo para detentores de baixa renda, no qual você pode colocar o seu fundo de garantia como a carta fiança de que você vai pagar esse empréstimo. Se você for demitido, você não vai poder tirar o fundo de garantia, porque ele é a garantia de que você vai pagar esse empréstimo. Mas isso é mais dinheiro que entra na rua e no bolso dos mais pobres. Isso começou a preocupar. Se Bolsonaro está conseguindo trazer essa ideia de que a vida está melhorando com esse caminhão de dinheiro que o governo jogou na reta final, esse movimento preocupa a campanha do PT. Qual é a coisa agora? É centralizar a ordem e definir alvos claros. O núcleo duro de Lula tem isso na cabeça. É São Paulo, é Rio de Janeiro e Minas Gerais com muita força, mas o Lula também vai ao Rio Grande do Sul, onde ele vai tentar manter o jogo parelho e o trabalho segue para ampliar no Nordeste. Tem muita gente que está cobrando mais foco agora. O fato é que quando essa falação começa no meio de uma campanha, você pode ter certeza que no bastidor o nervosismo já se instalou. Viram só? E eu, Felipe Lintes, juntamente com meu parceiro Renan Oliveira, estamos aqui na nossa cidade fazendo a virada de votos. Olha só a ação que nós fizemos no último sábado e que vai se repetir nos próximos dias. Por isso, para que fique bem claro, aqui, Bolsonaro, estamos com você. É 22 no dia
minha treta. Sim, pessoal, o trabalho aqui não para, seja nas ruas, seja nas redes sociais. Agora, o presidente Jair Bolsonaro acertou muito bem em ter fechado o apoio, e de maneira até reconhecida pela imprensa brasileira, com os 3 governadores do estado de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí você deve estar se perguntando, Felipe, mas por que é tão importante? Por que são tão importantes esses estados? Gente, eles respondem basicamente por 40% do eleitorado do Brasil. 40% dos votos estão aqui, nesses 3 estados principais do Sudeste. Estão nos estados de Minas, no estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. E agora o presidente Jair Bolsonaro tem feito várias viagens à região Nordeste, não somente para poder mostrar o que efetivamente ele fez, o que ele está fazendo e o que ele fará ainda mais pelo povo nordestino. Uma população extremamente sofrida em sua grande parte e que sempre esteve obrigada, basicamente, a aceitar migalhas dos governos de Lula e Dilma Rousseff, a aceitar velhas promessas, como, por exemplo, a inacabada histórica obra da transposição do Rio São Francisco, que era para ter sido concluída em 2012 e foi depois abandonada totalmente em meados de 2014 e 2015. E o povo brasileiro tem despertado. A população não quer mais que, por exemplo, estes escândalos que atingiram os Correios, uma empresa pública que existe há décadas, seja novamente palco da corrupção daqueles que meteram a mão no fundo de pensão, chamado Postales. E saiba que justamente devido a este rombo nos cofres públicos, deixar aqui bem claro, ocasionado durante os governos de Lula e Dilma Rousseff. Olha aí essa notícia, quando eu vi eu particularmente não acreditei, mas é sério, o Bolsonaro inclusive confirmou em live recente nas suas redes sociais. Os carteiros estão pagando uma taxa de cerca de R$520 todo mês, é descontado ali, ó, do seu salário, do seu lerite, para poder pagar o rombo do fundo de pensão do Postales. E esse desconto vai até o ano de 2030, pessoal. Mas agora veja só a diferença dessa empresa pública no trato com dinheiro público durante o governo Bolsonaro. Tá aí, ó, distribuição de lucro aos seus funcionários. Depois de um longo período de tempo sem essa distribuição de lucros, hoje no governo Bolsonaro é realidade. Mas saiba que não parou por aí. Isso só está sendo possível graças ao lucro recorde de quase 4 bilhões de reais que a empresa registrou ao longo do ano de 2021. E detalhe, em meio a uma pandemia e guerra. Por isso, pessoal, que mais do que nunca devemos seguir fazendo a nossa parte, convertendo votos, conversando através das redes sociais, conversando com o vizinho, conversando em família. Toda oportunidade que tiver, precisamos mostrar o que efetivamente essa turma fez de mal para o país, mostrando apenas a verdade, os fatos, e assim vamos vencer essa. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe a virada de voto do nosso presida. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. E tchau, tchau.